E Hashem falou a Moisés e Araão, dizendo: este é o Zote. Toda vez que a gente está falando desse Zote, é o estatuto da lei, ou seja, o Zote a gente já sabe que é Sheriná, e esse é o estatuto que é a lei que o Senhor prescreve, dizendo. Rabi Yossi disse: esta passagem começa simplesmente, este é o estatuto da lei. Mas em outra passagem, encontramos, esta então é a lei que Moisés estabeleceu diante dos filhos de Israel. Isso é Devarim 4:44. Por que essa diferença? Por que a diferença de estatuto da lei e essa é a lei? É a pergunta. Como aprendemos? Porque a adição do vav indica a união completa de tudo, da comunidade de Israel com o santo e bendito seja. E tal é a essência da Torá, mas onde a lei está ausente? Temos apenas o estatuto da lei e não a própria lei. Muito bem, vamos continuar. Quando o Rabi Simeão e o Rabi Eleazar e Rabi Aba e Rabi Isaac estiveram uma vez na casa do Rabi Pinhas, bem aí, ele pediu ao Rabi Simeão para dar alguma exposição adicional do início da sessão. Este é o estatuto da lei. Mas o Rabi Simeão ligou para o Rabi Eleazar, este então raciocinou sobre o texto, e este era o costume dos tempos antigos de Israel. Esse ligou aqui não é de telefone não, tá, gente? Ele ligou, fez uma ligação, uma pergunta, este então raciocinou sobre o texto. E este era o costume dos tempos antigos de Israel, em termos de resgate e em termos de mudanças, para confirmar qualquer negócio. Vamos dar uma olhadinha aqui em Ruth, porque é interessante a gente entender esse aspecto. Veja, Ruth 4:7. Fala sobre Boaz e a questão da Ruth. Ora, diz aqui, né? Isso se fazia antigamente em Israel, era antigamente, em casos de resgate de troca para validar qualquer transação. Um homem tirava a sandália e a entregava ao outro, tal era a prática em Israel. A mesma palavra que está sendo discutida aqui, vesote, né? Lepanim, isso eles fizeram na face, Beisrael, Ahagaelá, Veal, Hatemurá. E aí continua o texto aqui, e sempre priorizando essa palavra zote, que é a mesma palavra, vesote, tá vendo? Vesote, né? Estatutos, essas eram as leis. E aí a gente sabe que a história dela é que ela vai ter uma relação, porque ela era casada com um rabino, existe uma aula sobre isso no nosso canal, e ela era casada com um filho de um rabino, e a Ruth em si ela era uma moabita, e ela era filha de Ecrom. Mas a parte que eu quero observar aqui com vocês é a parte do Gigul, né, que o Gimel está envolvido nessa parte do Gigul. Gigul é como nós chamamos, Gigul Neshama, roda das almas, roda da reencarnação. E sobre esse aspecto, como a gente está falando de Ruth, e a gente vai lembrar um pouquinho aqui, a gente deve lembrar, né, que Orfa, né, era bisavó de Golias. A gente vai entender isso. E a gente vai fazer agora um aspecto de Ruth através dessa linguagem da Kabbalah, dos nossos sábios. Veja, aqui a gente tem alguns aspectos, né? Ó, a gente tem o nome Orfa aqui. Orfa era irmã de Ruth, elas eram princesas e elas eram filhas de Ecrom, elas eram princesas moabitas. O que aconteceu com a questão da Orfa? A Orfa ela era também casada com o irmão da marido da Ruth, não é? E eles eram irmãos, eles morreram porque o pai deles foram lá para a terra de Moabe para estudar a Torá, porque ele tinha muita perturbação de gente toda hora batendo na porta dele, pedindo comida, e ele tinha que dar comida daqui, comida dali, enfim. E ele acabou, então,
indo para outro lugar para estudar a Torá, porque a Torá fala, né, se você tem a tzedaká, você tem ajuda aos doentes, você tem um monte de coisa, mas o maior, o mais principal é o estudo da Torá. Mas é lógico que, como ele era muito rico, ele poderia ter ficado em Israel e ajudado as pessoas. Seria muito maior, seria muito melhor, ele estaria num ambiente controlado. Mas a escolha dele não, foi viajar, e aí ele acaba tendo os filhos mortos. E essas duas princesas moabitas, houve muito gasto de dinheiro. Então, a esposa desse rabino, Noemi, que é a sogra de Ruth, eles vão muito ricos para esse lugar e tinham muito dinheiro e acabaram tendo que participar daqueles grandes banquetes, aquelas festas imensas, e acabaram gastando tudo. O marido morreu, os filhos morreram, e essas duas princesas, ela fala para as duas princesas, olha, voltem para o seu Deus e para o seu povo. E aí a órfã volta e a Ruth decide não voltar. Ela fala, não, teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A gente tem que entender algumas questões dentro dessa situação, né? A palavra aqui do nome órfã quer dizer desistir, essas três letras, né? Então, a gente vê que essas três, reis, pei e o rei quer dizer desistir, tá vendo? Então, a raiz da palavra, enquanto o gimel, o ain cai e vai formar o gimel, tá vendo? O gimel, ele de cabeça para baixo, ao contrário, ele cai, ó, é como se fosse o ai caindo, o ain caindo. Exatamente o ain que a gente vê se transformando num gimel, como a gente falou na Paraxá mais cedo. E aí, ela vai ser a mãe do Golias, quer dizer, Goliat era quem? Era o primo de Davi. Tá vendo? Então, olha que coisa interessante. O que acontece aqui? Vamos ver aqui no slide. Ó. O nome Orfa e Golias temos a letra A e a Gimel. O Ain cai e forma a letra Gimel, tá vendo? Orfa e Golias têm o mesmo sinal massorético e a mesma quantidade de letras. Então, veja, eles têm o mesmo sinal massorético e as mesmas quantidades de letras. Então, também são os mesmos sinais, porque nós sabemos que os sinais massoréticos representam sinais dentro da árvore sefirótica. Então, veja, olha o que a gente vai chegar aqui, então. Vamos continuar aqui. Aqui embaixo, né, em 1 Samuel 17,4 e Ruth 1,4, que vai estar falando de Orfa, tudo isso, vai ter esse sistema codificado. Então, aqui, ó, a gente tem as letras hebraicas, são mutações dela mesma, e veja a letra Aleph, veja, o Gimel, se eu coloco o Yud aqui em cima, né, eu tiro o Yud aqui do Aleph, eu tenho a letra Gimel, e se eu coloco de novo, eu tenho a letra Aleph. Então, as letras são mutações delas mesmas. E assim é com o Yud, ele é esticado e se transforma no Aleph, como a gente viu lá, e assim é com o Yud, né? Que ele se esticando se transforma no Vav. Olha o erro aí do Morel, se transforma no Vav, tá vendo? Então, o que acontece aqui é que há uma transformação. A gente está falando do alfabeto hebraico, a gente está falando de sistemas espirituais, e a gente já descobriu que todas as histórias são metafóricas, tá vendo? São histórias metafóricas. Então, veja, eu posso, agora Golias, ele se tornou Galute. O que é Galute? Galute é o que nós vivemos. O povo de Israel tem a Galute como se eles estivessem espalhados no mundo, no meio das nações, e nós, cabalistas, temos a Galute como a descida de alma para esse mundo. Então, nós estamos numa Galute. Nós estamos dispersos da Israel superior. Existe um oceano imenso dentro dessa perspectiva.
Porque a perspectiva agora não dá margem para nenhuma religião capturar essas questões essenciais da Torá. O que ninguém tem que vir salvar ninguém, porque tudo sempre esteve no controle de Hashem. Então, a questão aqui está se falando dessa galute, dessa descida da alma para esse mundo. Então, veja, com isso, não é? A gente tem aqui um tseruf da palavra Golias, né? E tudo isso está ligado ao Gimel, né? A rampa, e ao Teli. O que é o Teli? Teli é uma linha astral. Tudo isso que a gente está falando não tem nada a ver com o nosso sistema, mas está falando sobre o Teli que a gente usa. Muitas vezes a gente explica isso para escrever uma letra hebraica, não é? A gente não pode fazer a letra hebraica, como vocês podem ver no vídeo, em cima de uma linha, ela fica pendurada. Mas isso é uma questão prática de nos tornarmos, não é? Uma pessoa, um escriba, uma pessoa que vai escrever a Torá, e isso é uma questão prática para também estar falando desse Teli, dessa galute, e que agora a Orfa não é mais a Orfa, que é uma caída da letra Ain, ou seja, daquela palavra Enain, que está lá em cima, porque Ain representa os olhos, e aí se transforma em Golias, que tem a sua... essa letra ela faz parte de um grupo de letras que está o Yud, o Vav e o Re, né? Que nós chamamos de letras especiais, e que essas letras elas têm um certo aspecto dentro do próprio hebraico que vai permitir que elas sejam substituídas. Então, existe essa questão, e existe também no próprio nome judeu, Yehud, né? Então, que vem da palavra Yahid, e aí o Yud cresce e se torna Yehud, que, na verdade, não quer dizer muito bem judeu, mas quer dizer unificação de todas as almas. Então, veja, a construção aqui é o que a gente vai ler agora. Golias não é um gigante, conforme nós vemos na história. Davi venceu Golias porque existia todo um sistema espiritual que mandava nossas almas para cá, e como Davi representa o próprio Malhut, por isso que o nome de Ruth lembra o final do nome de Malhut, Ruth é Malhut nesse estágio, então a gente está falando de uma consideração para toda a humanidade, e não somente dentro de um aspecto religioso. Como eu falei anteriormente, o povo judeu tem a responsabilidade de guardar esse livro, e foram eles que guardaram os livros até a chegada dos cabalistas, que também eram judeus ou até mesmo aprenderam com não-judeus, porque Shimon Bar Yochai era aluno do Rabi Akiva, que não era judeu. Seu pai havia se convertido, e na conversão judaica diz que quando você se converte, então você se torna judeu. O grande problema é que houve uma grande discussão alárrica sobre Davi. A gente vai falar sobre isso em relação a Shaul e em relação se Davi poderia ser considerado judeu. Davi ele nasce com as características de Esaú, ele nasce vermelho, ruivo, e, enfim, existe um monte de coisa aí para a gente conversar e ver depois isso sobre um aspecto maior. Mas, sem mais delongas, vamos então continuar aqui a descrição do nosso texto. Entendemos lá a parte lá de Ruth, vamos continuar agora. Diz esse versículo, levanta um problema. Se os antigos adotaram esse costume com base na Torá e as gerações posteriores o aboliram, como poderiam fazê-lo, já que abolir uma coisa com base na Torá é como devastar o mundo inteiro? Ou seja, você abole alguma coisa na Torá, você acaba com os mundos espirituais. Se, além disso, não era um mandamento da Torá, mas um mero costume. Olha, veja o que a gente está falando, né? Que a gente começou a falar lá. Era um costume, ou era um estatuto da lei, ou era a própria lei, né? Ou era um costume.
né? Então, era uma questão aqui para a gente ver. Por que um sapato foi escolhido para esse fim? Por que um sapato? Na verdade, isso foi originalmente ordenado pela Torá. E porque os antigos eram piedosos, olha, preste atenção, eles eram piedosos. Olha, piedoso é uma pessoa que tem piedade, é uma pessoa que preza pelo sofrimento do outro, que quer ajudar o outro. E também eles tinham virtudes, eles eram virtuosos, que são características que você tem que ter para estudar a Kabbalah. Isso foi revelado a eles, mas quando os pecadores se multiplicaram, as coisas foram feitas de maneiras diferentes a fim de esconder coisas que têm um alto significado místico. E quando Deus disse, Moisés não vem aqui, isso é o Êxodo 3, lá no 5, né? Vamos dar uma olhada lá. Então, a metáfora, não é, que a gente tem aqui, a gente pode até usar o nosso próprio slide aqui, não pela questão aqui do ego, vamos tirar o ego, né? Mas o Eterno falou para ele, olha, tira a sandália dos seus pés. E por que ele fala isso? Porque o pé é o próprio corpo. Então Deus falou para Moisés, sai do seu corpo e venha para o mundo da espiritualidade, suba a árvore sefirótica. Não tem nada a ver com ele tirar a sandália no meio de um deserto e andar descalço, etc. Não, a metáfora não é essa. A metáfora era que ele devia tirar esse mundo do corpo e realmente aí sim a gente pode chegar que o corpo ele é orgulhoso. O corpo ele tem muito orgulho, ele está em Malhut, nosso corpo está embebido em nidá, em sangue menstrual de orgulho. Pare para prestar atenção. Todo mundo está no nidá, todo mundo quer receber para si mesmo. Mas as pessoas estão preocupadas em guardar regras que muitas vezes não se entende a nível de Torá. Então, veja, quando o Eterno fala saia daí e venha para cá, é que ele deve romper essa barreira desse sistema espiritual e passar para um nível maior. Então, tá. Ele também disse, e foi explicado que, com essas palavras, ele ordenou que ele deixasse sua esposa e se ligasse a outra mulher de irradiação sagrada superior, isso é, a Shekinah, ou a Sherinah. É tirado os sapatos e o separou desse mundo, ou seja, ele saiu daqui e o colocou em outro mundo. Da mesma forma, acontece com o morto que deixou o mundo sem filhos. A Sheriná não recebe e o joga de um lugar para o outro do mundo. Mas Deus tem pena dele e ordena que seu irmão o redima, para que ele possa ver, que possa ser corrigido por outros meios. A gente sabe que existe um processo na Torá, que está sendo falado lá em Ruth, e quando o irmão morria e ele não deixava filhos, então o irmão ele ia, deitava tinha uma relação com a cunhada, e aí trazia a alma do irmão de volta. Se não me falha a memória, é a lei do levirato. Eu me perdi aqui um pouco, mas é a lei do levirato. Então, o que acontece dentro disso? Quando ele não queria fazer isso, então tinha um rito que era feito. Ele tirava o sapato, ou ela tirava o sapato, agora me deu um branco, e jogava no chão falando que não queria fazer aquilo. Enfim, era uma coisa muito complexa de se entender dentro do sentido ali original que está escrito na Torá, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo é isso aqui, ó, que a questão toda, que tirar o sapato do pé, que ele ordenou que ela deixasse sua esposa e se ligasse a outra mulher de radiação sagrada superior. Isso é a própria Sheriná. E tirando os sapatos, o separou desse mundo, ou seja, ele saiu desse corpo e o colocou em outro mundo. Da mesma forma, acontece com o morto que deixou o mundo sem filhos. A Sheriná não o recebe, o joga de um lugar para outro do mundo. Mas Deus tem pena dele, ordena ao seu irmão que o redima para que ele possa ser corrigido por outros meios. E se aquele redentor não quiser estabelecer semente para seu irmão neste mundo, ele deve amarrar um sapato em seu pé e a mulher deve desamarrá-lo e tomá-lo para si. Porque um sapato foi escolhido para esse fim. Porque o sapato era o suporte do morto neste mundo.
né? E a mulher, ao tomá-lo, significa que o morto que vagava entre os vivos, agora, graças a esse sapato, não mais vagará entre eles. Olha que coisa séria. O morto que vagava entre os vivos, graças a esse sapato, não vagará mais entre eles. Ele deve jogar o sapato no chão para mostrar que colocou o corpo do morto para descansar. E Deus, então, ou depois de um tempo, tem pena dele e o recebe no mundo vindouro. Por isso, quem queria confirmar um negócio, tirava o sapato e dava para o vizinho. Isso acontecia nos tempos antigos em Israel, quando os israelitas eram piedosos e santos. Mas quando os pecadores se multiplicavam, eles escondiam a matéria sob outra forma, usando o ângulo de uma vestimenta. Vamos continuar. Uma vestimenta. Vamos explicar lá em cima, né? E depois a gente vai entender mais isso mais à frente. O que acontece aqui está falando de ida e volta da alma, ida e volta da alma, ida e volta da alma. E se caso essa pessoa não se levantasse, não tivesse um filho, o que é um filho? Um filho é um próximo desejo. Você se retificar dos seus desejos de receber para si mesmo e você começar a trabalhar em prol de amar o seu próximo como a ti mesmo. Receber para doar, receber pelo bem da humanidade, aprender a ser um canal, até mesmo a divindade que você vai receber, você não guarda para você mesmo, você divide. Tudo que você fala para Shem, você pode falar, Shem, eu sou igual ao Senhor, eu estou recebendo agora para doar. É lógico que existe um equilíbrio, todo um equilíbrio sobre isso. A gente só usa aquilo que é necessariamente necessário, né? Aquilo que é necessário, exatamente necessário, para a gente poder viver. A gente não usa o outro, ou não lida com o outro querendo ter lucro, de forma nenhuma. Sobre os aspectos aqui desse mundo, é como se você se tornasse realmente um bobo, não é? Porque todo mundo lida com o outro querendo um lucro. Um filho liga para o pai querendo um lucro. Sei lá, todo mundo deseja alguma coisa, todo mundo quer alguma coisa, e por isso ele fica mais especial para outra pessoa. E esse é o grande problema. Não é que você não tenha que ser especial, é que você tem que ser especial com outras pessoas de verdade. Mas o problema é que essa nossa recepção interna, ela não permite que nós façamos isso. E aí a gente tem que ir tirando, a gente vai tirando todos os aspectos negativos de dentro desse sentimento. Ou seja, o sentimento do filho que liga para o pai por um interesse, ele pode ligar para o pai sem esse interesse, e mesmo assim, o pai ainda pode honrá-lo, não é verdade? O pai vê que ele tem um filho que é bom com ele, então o pai nunca vai desejar dar nada de ruim para esse filho, ele dá o melhor. E de contrapartida, se a gente lida assim com o nosso próximo, é assim também que a gente vai lidar com Deus, com recepção. Ao contrário do que nós imaginamos, todo esse lucro se torna em prejuízos, porque não vai permitir que a pessoa faça essa retificação. Isso porque o sistema nos engana. Ele nos engana e nos deixa ancorados aqui nesse sistema e nesse mundo. Vamos continuar aqui. Uma vaca perfeitamente vermelha, a vaca recebe do boi que está à esquerda. A gente já conhece as raiotes, a gente sabe lá em Ezequiel 1:8 que fala das raiotes. Então está falando dessas forças espirituais. Tem uma cara de águia, uma cara de boi, etc. E todas elas estão ligadas aos acampamentos. Extremamente metafórico. Extremamente metafórico. E por isso serve para purificar Bemerá, simboliza a sentença do julgamento sem mácula, simboliza o julgamento gracioso na qual não há defeito, indica a própria Sheriná. E o darás a Eleazar, o sacerdote, porque ele não Arão, né, o Aharon,
porque Aharon era amigo da matrona, da Sheriná. E também porque Aharon não veio do lado puro, mas do lado de santo. A gente falou na outra paraxá sobre santo e puro. Existe uma diferença entre santo e puro. Então, porque só aquele que sai da impureza é chamado de puro. Preste atenção nisso. A chave para toda a passagem está nas palavras porque a água impura é um sacrifício que purifica do pecado. É isso que vai acontecer com a parada do mar. Ou seja, aquele que a abate se torna impuro, mas aquele que recebe a purificação, a água já impura, ele é purificado. É um pouco complexo. Porque todos os julgamentos abaixo, tudo que vem do lado da impureza, quando é nutrido do outro lado, enquanto o julgamento está sendo processado, agita e persegue o mundo. O mundo. Mas quando toda essa cerimônia da vaca é realizada, a terra e a madeira de cedro, na madeira de cedro. A gente lembra que no paraxá anterior, a gente falou sobre o cedro, os pássaros, etc., que isso eram as raiotes também. Ou seja, representa essas raiotes na paraxá Metsorá. Né? Eu até botei aqui, na paraxá Metsorá, e lá vai estar falando desse sistema de entrada e saída de alma e desse julgamento. Então, é jogada nela, então sua força é enfraquecida, e onde eles estiverem serão esmagados e enfraquecidos, pois o seu poder também aparece para eles na forma de um boi. E não permanece ao lado de um homem com cara de boi, e ele é purificado. E toda a congregação dos filhos de Israel veio do deserto de Sim. O Rabi Judá disse: por que a sessão da novilha vermelha é imediatamente seguido pela declaração da morte de Miriam? Para mostrar exatamente como o julgamento foi executado nesta vaca, para purificar o impuro. O julgamento foi executado em Miriam para purificar o mundo, quando Miriam partiu, a fonte que acompanhava Israel no deserto também partiu. Muito bem. E é por isso que não havia água para a congregação, pois a fonte havia quebrado, tanto em cima quanto embaixo. Então a mão direita foi quebrada, como se diz, e finalmente o sol escureceu. Quando Deus disse a Moisés: e morra na montanha, nunca houve uma geração como aquela, em que Moisés esteve presente junto com Aharon e Miriam. E não pense que a mesma coisa aconteceu nos dias de Salomão. Porque nos dias de Salomão, a lua governava, mas o sol estava reunido. Enquanto nos dias de Moshe, a lua estava reunida e o sol governava. Está escrito: e o sol nasceu, e o sol, isso é Eclesiastes 5. Isso significa, como explicando, que quando os israelitas deixaram o Egito, o sol, e aí agora a gente vê aqui que é Tiferet, brilhou para eles, mas a lua se pôs no deserto no seu lugar, para dar luz à lua. Isso é o que aconteceu com Moisés, e isto é o que o versículo diz: que proveito há para o homem de todo o seu trabalho. Eclesiastes 1:3. Na verdade, o que o Zohar está falando aqui é que houve uma substituição de Moshe por Yosef, por Yehoshua, que era a reencarnação de Yosef, e que agora Moshe era substituído por ele. E naquele momento o Zohar dá um salto que a própria lua, ou o próprio Yesod, se tornou Tiferet. E aí, então, Yosef, ele vai assumir Yehoshua vai assumir o local de Moshe. O homem aqui está falando, né, Yehoshua, que trabalhou para dar posse do país Israel, mas falhou em trazer a lua à sua plenitude, porque trabalhou para Israel sob o sol. Isso é um plano inferior ao sol de Moshe. E realmente não levou o seu lugar. Sendo assim, qual foi a glória, já que não alcançou a perfeição em parte alguma, nem do sol e nem da lua, nem de Tiferet, nem de Yesod.
O Rabi Simeão disse: o que é sobre o sol? E é a lua. E quem se liga à lua sem o sol, seu trabalho está certamente sobre o sol. E este foi o pecado original do mundo. E, portanto, diz que ganho há para o homem e todo o seu trabalho, isto é, para o primeiro Adão e para todos os que o seguiram. A gente sabe que o Adão é um nível de retificação da humanidade, a humanidade está seguindo isso. Essa retificação é para todos. Né? Qual a graça disso? Olha só. Que Araão se reúne com o seu povo, que está dizendo que Arão se reúna com o seu povo. A Birria aduziu aqui o verso. Por isso considerei felizes os mortos que já pereceram. Eclesiastes 4:2. Agora a gente percebe onde a Paraxá, onde nossos sábios querem chegar. Eu repito aqui para vocês. Por isso considerei felizes os mortos que já pereceram. Como poderia o rei Shilomon louvar mais os mortos do que os vivos? Já que só aqueles que andam no caminho da verdade nesse mundo é chamado de vivo. Ou seja, somente quem anda no caminho da Torá. O resto, para Deus, está todo mundo morto. Pasme, né? Então, mas devemos entender as palavras que seguem, que já expiraram. Isso se refere a alguém que já morreu, mas tem a oportunidade de retornar a esse mundo para que possa retificar sua vida anterior. Mas, na verdade, esse deve ser mais louvado do que o outro morto, porque recebeu o seu castigo. E deve ser mais louvado do que os vivos que ainda não receberam o seu castigo. Tal pessoa é chamada de morta, porque experimentou a morte, e embora esteja nesse mundo, está morta. E voltou dos mortos, enquanto os vivos que ainda estão vivos ainda não experimentaram da morte e não receberam a sua punição. E não sabe se serão dignos do outro mundo ou não. Observe ainda que os virtuosos, considerados dignos de serem amarrados aos feixes dos vivos, têm o privilégio de ver a glória do Rei Sagrado Superior. Sua morada é mais alta de todos os santos anjos, enquanto aqueles que não merecem ascender tão alto recebem um lugar mais baixo, de acordo com os seus méritos. Eles estão estacionados no Éden inferior. O Éden que eles estão é de baixo, que é chamado de sabedoria inferior, e entre a qual e o Éden superior existe uma diferença entre a escuridão e a luz. Estes, então, são aqueles a quem Salomão chamou de os vivos que ainda vivem, mas os outros já expiraram, e que receberam sua punição uma e duas vezes, então estão em um grau mais elevado do que eles, e são chamados de prata refinada, que foi purificado da sua escória. Veja isso. E mais feliz do que ambos é aquele que até agora ainda não existiu. Isso se refere ao espírito que permanece no alto e demora a descer à terra, pois não receberá nenhum castigo e se alimenta daquele alimento superior do alto. Ou podemos explicar que o melhor de tudo é aquele que não está separado de Deus, estão escondidos nas trevas, os santos piedosos que guardam os preceitos da lei. Olha, a gente falou de preceitos das leis em cima. Vamos continuar aqui. E estudam a Torá, e eles guardam os preceitos da lei. Né? Esses são os preceitos da lei. E estudam a Torá dia e noite e alcançam um grau elevado, mais do que todos os homens, e todos invejam seu dossel. E quando Deus disse a Moisés que Arão seja reunido ao seu povo, ele ficou triste, pois sabia que a sua mão direita estava sendo quebrada, e ele tremeu muito, até que Deus lhe disse: tome Arão, Eleazar, seu filho. Como se dissesse: Moisés, vai, preparei para você outra mão direita. E por tudo isso, Eleazar não ocupou completamente o lugar de seu pai, pois as nuvens de glória se afastaram quando Arão morreu,
e não voltaram, exceto pelo mérito de Moshe e não de Eleazar. Vejam, o processo que está se falando aqui é que tem almas que vieram, já passaram por um processo duro, Rabi Akiva, também Shimon Bar Yochai, também o próprio Ari, os homens elevados de Torá, eles passaram por esses processos algumas vezes, e não tem mais necessidade de voltar aqui. Alguns que estão começando o processo agora estão começando a sentir a retificação e estão sendo refinados como prata. Não é nada fácil ser refinado como prata. Porque para a prata ser refinada, ela precisa passar por um processo de purificação. Primeiro, ela precisa de uma quantidade, um grau, e aí sim tirar a impureza. A prata na Torá significa misericórdia. Então, quer dizer que até mesmo aqueles que estão chegando no nível de misericórdia vão ter que purificar essa misericórdia. Porque a misericórdia deles está toda clipotada de desejo de receber para si mesmo. Por exemplo, a gente abraça uma pessoa até o momento que ela não abraça mais a gente. Então, quer dizer, se a gente não abraça mais, é porque a gente não tinha o interesse de dar um abraço verdadeiro, mas estávamos condicionados a receber aquele abraço. Usando o abraço como uma metáfora, pode ser qualquer coisa. Então, a gente está condicionado a essa questão de não amar de verdade, mas amar segundo o troféu ou o benefício que a gente pode receber de volta. E é esse sistema pro-cabalista, e aí já há uma diferença entre religião, judaísmo e cabalista, é o mais importante. Porque se ele vai ser como a prata refinada, é porque ele vai ser uma pessoa cheia de misericórdia. É o papel que ele tem que seguir. É o que ele tem que projetar na sua vida. Muito bem. Senão ele vai continuar fora da árvore da vida. Né? E aí continua aqui. Moisés fez como o Senhor havia ordenado, porque eles subiram à vista de toda a congregação. Por quê? É uma pergunta. Não era amado como mais amor por todo o povo, e, portanto, para que não diga que ele foi excluído por Moisés, todos viram quando ele tirou a veste de Araão e as colocou em Eleazar. Porque Moisés foi escolhido para a tarefa. Porque Moisés os havia colocado em Araão, ele que vestiu ele. Quando ele foi investido no sacerdócio, agora ele os despojou do que havia lhe dado, enquanto Deus o despoja do que lhe havia dado, que ele tinha dado, despojado Moisés por fora e Deus por dentro. Então, Moisés tirava as vestimentas externas, enquanto Deus tirava a alma que ele tinha dado. Deus preparou para Arão uma cama, um candelabro de ouro, que ele usava para acender 2 vezes ao dia, fechou a boca da caverna e eles desceram. Rabi Judá disse, a boca da caverna foi deixada aberta e todos os filhos de Israel viram Arão deitado ali, e a luz acesa diante dele, e sua cama movida para fora e para dentro, como uma nuvem sobre ela. Então eles souberam que Arão era morto, e junto a isto viram que as nuvens da glória bebiam festa. E por isso é por isso que todo Israel, que toda a casa de Israel, homens e mulheres e crianças, choraram por Arão, porque ele era o mais querido de todos. O Rabi Shimeon disse, por que esses 3 santos irmãos não foram enterrados no mesmo lugar? Ele disse, alguns dizem que cada um foi enterrado em um lugar onde Israel estava destinado a estar, em perigo, para que os protegesse. Mas, na verdade, cada um morreu no seu lugar devido, né? No lugar devido que ele tinha que morrer. Miriam morreu em Kadesh, entre o norte e o sul. Arão, na mão direita, né, no lado direito da árvore sefirótica, e Moisés em seu devido lugar, que está conectado por passagens subterrâneas, tanto na montanha onde Arão morreu, quanto no túmulo de Miriam, ou seja, ele está ligado àqueles 2 níveis. E o povo falou contra Deus e contra Moshe, ou seja, eles falaram contra Deus e brigaram com Moshe, dizendo, por que você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? E eles colocaram todos os rostos, isto é, Deus e Moisés no mesmo nível. Eles trouxeram
Deus e Moisés no mesmo nível, e por isso que serpentes foram enviadas entre eles e queimaram como fogo, e o fogo entraram em seus corpos e eles caíram mortos. A gente vai entender essa questão da serpente também. Este foi o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, este poço nunca os deixou. Pode-se perguntar como todos eles poderiam extrair disso. Saiu em 12 córregos e um canal correu em cada direção. E quando os filhos de Israel acamparam e pediram água, eles costumavam ficar ao lado do poço e recitar essa canção: sobe, ó poço, levanta tuas águas para fornecer água a todos os que sejam irrigados de vós. Assim também cantavam os louvores dos poços, o poço que o principal cavaram. Tudo o que ele dizia em seus elogios era verdade. E aprendemos com isso: se alguém quiser colocar os poderes de cima em movimento, seja por ação ou palavra, não terá efeito se essa ação ou palavra não for como deveria ser. Todas as pessoas vão à sinagoga para influenciar os poderes do alto, mas poucos sabem como fazê-lo. Deus está perto de todo aquele que sabe invocá-lo e colocar os poderes em movimento de maneira certa. Mas ele não está perto de quem não sabe invocá-lo. Assim, os israelitas que falaram as palavras da verdade para colocar este poço em movimento. E antes que eles fizessem, ele não se moveria. Assim também acontece com os mágicos, que fazem espécies mais para servi-los. E se eles não usam a exata fórmula para extraí-los, eles não se movem. E é dito, eles chamaram pelo nome Baal. Veja, aqui existe uma construção interessantíssima. É porque Baal ele tem exatamente as mesmas letras da Torá, Beit Lamed, vai ter um Ai, né? Então, é o que vai separar Beit, Ain, a outra letra não, e Lamed. Mas veja, o que está falando aqui? Do que nós estamos falando? Que alguém fez algum rito para Baal? Alguém que fez algum rito para algum deus estranho? Não. Aqui está se falando de leis de recepção. Ou seja, Baal é senhor. Senhor está falando de você que quer ser senhor, de você que quer comandar as coisas. Então, é isso que a Torá está falando. E, no entanto, eles não aproveitaram nada porque não foram autorizados a trazer fogo do céu, esses profetas. E também porque não usou a invocação correta, pois Deus os confundiu, como se diz. Você mudou os seus corações. Veja, o problema está no coração. O problema não está no fazer o milagre. O problema está no coração, na recepção, no que a pessoa deseja ser, no que as pessoas desejam alcançar o Eterno. O Eterno ele é todo bom, ele é todo santo, ele é todo puro. A gente leu no Terrilim que a sua palavra, né? Botei num grupo esses dias, Terrilim 119, 141 ao 146, a sua palavra é pura, é extremamente pura, mas se ela não encontra um coração puro, um coração doador, um coração que ama, como que ela pode ser pura? Logo, ela vai me instigar a ser o contrário daquilo que ela é. E aí, ainda que eu leia lá que a palavra é pura, ela não tem o efeito dentro de mim como tem que ter. Vamos continuar aqui para a gente tentar ainda pegar um pedacinho da outra parte. O Rabi Simeão disse: aqui devo te dizer uma coisa. Qualquer um que saiba realizar a cerimônia correta e recitar as palavras apropriadas, certamente pode influenciar o santo bendito seja ele. Se assim for, pode-se perguntar qual é a superioridade do justo que conhece a raiz da questão e pode concentrar seus espíritos e pensamentos mais do que aqueles que não sabem. A verdade é que aqueles que não conhecem a base da cerimônia e a realizam apenas como uma questão de rotina, trazem sobre si uma influência por trás das costas do santo bendito seja ele, por trás das costas, né? Seja ele que é chamado apenas a providência. Mas aqueles que sabem extraem a bênção do lugar chamado
pensamento, até que os seres superiores e inferiores sejam abençoados e o santo nome seja abençoado por eles. Bem-aventurado aqueles, porque Deus está perto deles e, portanto, para entender quando eles o chamam. E o Senhor disse a Moisés: não tema, disse a Moisés, não tema. Og foi um dos que se apegou a Abraão, veja, Abraão, e foi circuncidado com ele, o Og. Por isso, Moshe teve medo de não ser capaz de superar o sinal que Abraão havia colocado em Og. E é por isso que Deus lhe disse: não os temas, Otô, que é como dizer, não tema esse sinal, ot, né? A gente viu lá em cima a palavra zot. A palavra ot está sem usar, então a palavra ot, ela só tem o aleph e tem o tav. Então não tema esse sinal. E aí continua aqui, que tem sobre ele, porque ele danificou aquele seu sinal, a quem danifica o seu sinal merece ser aniquilado. E é por isso que Israel o destruiu completamente, seus filhos e todo o seu povo, como está escrito. E eles espancaram eles e seu filho e todo o seu povo. Muito bem. A questão aqui, então, é que faltou a letra Vav. Você olha para a árvore sefirótica, se você não tem a letra Vav na árvore sefirótica, você logo não tem essas 6 sefirotes aqui. Ó. Tirou o Vav, que é o órgão sexual divino, você não tem mais nada, acabou. Sumiu o Vav e você fica isolado aqui, acabou. Tá vendo? Então, a Torá está falando sobre as letras hebraicas e sobre a sua personalidade sobre a Torá. Judá é um dos filhos de Yaakov, e ele é justamente o mês que nós estamos, a letra Het. Então, veja, vamos ver a discussão aqui. E Judá disse a Onã: entra a mulher e teu irmão. Rabi Simeão começou aqui um discurso com o texto: suscitei um do norte. Norte a gente já sabe que é Sefirá e Vurá. A gente já sabe essas direções da árvore sefirótica. E ele veio desde o nascer do sol, e eles invocam o meu nome, e ele tratará os príncipes como lama, e como o oleiro que pisa o barro. Ele disse: quão tolos são os filhos dos homens que não conhecem ou se importam com os caminhos do Todo-Poderoso. Seus olhos fechados como se estivessem dormindo. Deus fez o homem de acordo com um padrão superior, cada membro correspondendo a algo no esquema da sabedoria, pois quando todo o corpo do homem foi devidamente formado, com todos os seus membros, Deus se associa a ele, colocando nele uma alma santa. Veja, então essa alma santa ela é colocada. Essa alma santa é o desejo da doação. Como se para ensinar o homem a andar no caminho da Torá e o observar os seus mandamentos para que ele possa alcançar seus objetivos, perfeição total. Portanto, enquanto a alma santa ainda está no corpo do homem, corresponde a multiplicar a imagem do rei no mundo. Nisso está envolvido um pensamento esotérico, isto é, assim como a corrente celestial sempre flui sem interrupção, o homem deve cuidar para que seu próprio rio e fonte não cessem nesse mundo. Ou seja, que a presença divina não cesse nesse mundo sobre ele. E enquanto o homem falha em seu propósito nesse mundo, o santo bendito seja ele, os desenraiza e o replanta de novo e de novo. Veja, ele reencarna de novo e de novo e de novo. Esse planta de novo, ele pode fazer você passar por vários ciclos um pouco complicados na sua vida e ele vai tirar e vai botar de novo. Ele pode tirar de um emprego, botar de novo, pode fazer você passar por uma situação e outra. Enquanto você estiver agindo com egoísmo, Deus vai fazer esse processo dentro de você, para você entender o que é que tem que ser feito. Observe, então, o significado da palavra. Eu levantei do norte e ele veio, ou seja, Geburá, onde o levanta alude o levantar alude o surgimento da agitação do desejo de um homem de se unir à sua mulher neste mundo, originária do norte.
Na verdade, quando a gente está falando de homem e mulher, a gente está falando de desejo de doar e desejo de receber. É dentro desse aspecto que a gente vai ver toda essa conotação que está sendo explicada aqui. Enquanto as palavras, ele veio à luz da alma santa que desce do alto, de onde Deus a envia e vem a este mundo para entrar em um homem, como foi dito. Antes, desde o nascer do sol, alude a um lugar, aquele rio celestial que flui perpetuamente de onde a alma emana e é iluminada. E ele tratará o princípio como lama, significa as forças celestiais que causam uma ascensão na alma acima. Ou seja, eles tratam como lama, significa as forças celestiais que causam uma ascensão nas almas acima, correspondendo à agitação do homem em seu corpo, pois é para o seu propósito que Deus cria almas em pares e envia ao mundo para que haja comunhão acima e abaixo, e possa dar para ser abençoada a fonte de tudo. Deus fez o homem que sempre pode andar em seus caminhos e nunca cortará sua fonte. A fonte, pois se um homem corta sua fonte na terra e a faz secar, é como se ele causasse a ausência das águas do rio celestial, conforme descrito nas palavras. As águas do mar se esgotam e o rio é esvaziado para secar. Pois assim que o homem foi estabelecido nesse mundo, de acordo com o padrão do mundo superior, aquele cuja fonte para de produzir, por não ter uma esposa, não ter remédio, por não ter uma esposa, não tem remédio. E dele é dito, aquele que é tortuoso, que não pode se endireitar. Por outro lado, aquele que tomou uma esposa, tomou o seu desejo de receber, mas não foi abençoado com a descendência, ou seja, não criou dentro desse sistema de doação e de recepção, ele não criou uma descendência, ele não está com os desejos, filhos dentro desses desejos não estão nascendo, o desejo de se tornar uma pessoa melhor, o desejo de trabalhar as coisas dentro de si não estão crescendo, mas, ao contrário, ele pode gerar sentimentos ruins, coisas ruins dentro de si, então esses não têm uma descendência. E aí a coisa começa a ficar bem séria aqui, né? Então, continua aqui. Então, ele tomou esposa, mas não foi abençoado com descendência, não pode ser redimida por ser o parente próximo, isto é, por seu irmão. Aquele que morre sem deixar filhos não passará a cortina dos céus e não terá parte no outro mundo. Preste atenção nisso. Aquele que não gera um coração nobre, aquele que não gera esse aspecto de doação, não passará a cortina do céu e não terá parte no outro mundo. Ele não consegue gerar filhos, emoções, sentimentos, ações espirituais que possam elevá-lo. E ele continua preso aqui. E sua alma não será admitida no lugar onde as almas se reúnem, e sua imagem será excluída de lá. De tal está escrito, e esta alma será eliminada diante de mim. Sendo assim, Deus providencia para tal homem um redentor, para resgatá-lo das mãos dos anjos destruidores. Isto é, seu irmão que está perto dele. Lembra da paraxá anterior que a gente falou, do sapato? Então, aquele mesmo sistema é feito. Assim diz as Escrituras, se os irmãos habitarem juntos, Devarim 25:10, também entre uma mulher e seu irmão, e cumpra nela o dever do irmão de seu marido. Ou seja, a gente falou sobre esse rito, que quando o homem morria sem deixar um filho, o cunhado casava com a sua cunhada e trazia a alma do irmão de volta. E aí continua. E também entre a mulher de seu irmão, cumpra o seu dever de irmão de seu marido, porque a alma de tal homem não vem antes da presença do santo. A alma desse homem não vem. Bendito seja ele, mas permanece fora, pois não foi capaz de irradiar luz neste mundo através do corpo, porque ele não teve um filho. Mas não é que ele não teve um filho biológico, ele não teve coisas boas dentro dele, ele não gerou por um espírito de amizade. Ele foi contrário daquilo que ele compactuou com a Torá.
Ele está seguindo a Torá, mas ele não está conseguindo entender a Torá. Então, isso que acontece. E aí diz, quando a lenha queima, se chama, se for mexida, quando a lenha queima sem chama, se for mexida, ela atiça a chama e produz luz. O homem é separado, a lenha, como se diz, porque a árvore do campo é o homem, ou seja, cada árvore sefirótica é o homem. Isso, quando a gente fala homem, é lógico que a gente não está tirando a mulher, é o homem e também a mulher, porque a Torá não tem essa questão de sexualidade, ela está falando de alma. É lógico que dentro da Torá existe os conceitos homem e mulher que devem ser também obedecidos no primeiro nível, mas que toda a Torá está simplesmente falando do mundo da alma e das almas que vêm, se retificam e das que não se retificam. Essa é a verdade. Bem, um homem que come, bebe e se casa, mas não é abençoado com filhos, é como a madeira que queima sem dar luz. Ou seja, ele queimou toda a sua vida e não produziu nada de bom. E a alma não foi iluminada em seu corpo atual e permaneceu na escuridão. O que é a escuridão? A força da recepção. Está escrito, ele o criou não para um deserto, mas para ser habitado. Isso é Isaías, lá no 45:18. Ou seja, Deus fez o homem para esse fim, e assim tratou o mundo com benignidade. Observe o texto da Escritura, e Abraão tomou outra mulher, e seu nome era Queturá. Isso é Gênesis 25:1. Há uma alusão aqui à alma que depois da morte vem à terra para ser construída como antes. Observe que o corpo está escrito. Observe que do corpo está escrito. Aquilo ali estava fazendo alusão da alma. E aprove ao Senhor esmagá-lo com doença para ver se a sua alma seria oferecida em restituição para que ele pudesse ver a sua semente e prolongar os dias. E que o propósito do Senhor pudesse prosperar por sua mão. Isso é Isaías, lá no 33:10. Veja, aprove ao Senhor esmagá-lo por sua mão. Veja, aprove o Senhor esmagá-lo com doenças para ver se a sua alma seria oferecida. Preste atenção nesse texto. Em restituição, para que ele pudesse ver sua semente prolongada em seus dias e que o propósito do Senhor pudesse prosperar por sua mão. A gente tem na Torá, muitas vezes, a gente falando da moagem da azeitona, que vai tirar o melhor azeite. Então, o que o Eterno faz com o tzadik? Ele vai moer. Ele vai purificar. Se você não abrir a mão do ego, pode abandonar a Torá ou voltar para a religião. Eu estou falando como amigo. Volta para a religião, volta para onde que você quiser, mas na cabala você não fica, porque enquanto tiver o ego, ele vai moer mesmo. E mói mesmo. Enquanto você não tiver uma reza muito séria, a ponto de querer criar uma alma divina, a ponto de se arrepender com lágrimas e quebrar essa clipote, a gente já está vendo o resultado, né? Então, é isso que tem que acontecer. É uma reza sincera, sem pedir nada. É uma reza para elevar a alma para um nível de doação. Não pede nada. E se estiver pesando, não reclame de nada. Se puder ficar em silêncio, é melhor ainda. Porque o Eterno fala assim, eles não aceitam os meus decretos sobre eles. Se o Eterno está fazendo isso, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para que a gente possa avançar. E se não avançar, é lógico que o lado de Baal vai penetrar fundo. O ego vai penetrar fundo. E aí a pessoa ela não consegue ter mais força para entrar em doação. Por isso que é importante a madrugada, por isso que é importante não sair de perto da Torá, por isso que é importante fazer o nosso grupo de almas com 10 sefirotes. Tudo isso é muito importante. Você estar sozinho é a pior coisa que pode acontecer.
porque você não tem tela, você não tem forças para ir à frente sozinho. O grupo só avança se estiver junto. A gente vê na história de Abraão, como eu falei, Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor salva essa cidade, o Senhor salva esse grupo de almas, se essas pessoas decidirem viver realmente esse amor de Torá, o Senhor salva esse grupo de almas? O Senhor sim, mas não tinha. A alma deseja ser reabilitada, ela deve ver a semente, pois a alma esvoaça está pronto para entrar na semente da procriação. E assim ela prolongará os seus dias e o propósito do Senhor. Isto é, a Torá prosperará em sua mão. Ele vai entender a Torá. Pois embora preste atenção, pois embora um homem trabalhe na Torá dia e noite, se sua fonte permanecer infrutífera, ele não encontrará nenhum lugar através do qual entrará na cortina celestial. Como já foi dito, quando um poço de água não é alimentado por sua nascente, ele não é um poço, pois o poço e a nascente são uma e possuem um simbolismo conjunto. Está escrito: é inútil levantar cedo, ficar tarde para você que come o pão da labuta dolorosa. É verdade que Deus dá os sonos ao seu amado. Isso é Salmos, lá no 137:2. Verdadeiramente, as palavras da Torá são preciosas, porque cada uma contém um mistério sublime e sagrado, como foi declarado, que quando Deus deu a Torá a Israel, ele deu a eles com todos os seus tesouros sublimes e sagrados. A palavra é inútil para você se levantar precocemente, são dirigidas aos que são solteiros, não exibindo a união adequada de um homem com uma mulher, ou seja, o desejo de receber com o desejo de doar, o desejo de trazer para esse mundo para se tornar um canal para outras pessoas. Vencer essas dificuldades. Então, isso é tudo que a Torá está falando. Agora, se você não consegue entender esses processos, logo você traz isso para o mundo. Pô, eu vou casar, vou ter que ter uma mulher, como é dito aí fora, mas não. O processo ele é todo espiritual. Veja, e eles não se levantam cedo como lemos. Há uns que estão só e tem um segundo, e não tem um segundo. Há um que está só e não tem um segundo. E ainda assim, não há fim para todo o seu trabalho. Eclesiastes 4:8. Em vão, eles também vão dormir tarde, ou adiem o descanso, já que a mulher é separadamente o descanso do homem. Eles são dirigidos a você, que come o pão das dores do parto, já que o homem que tem filhos come seu pão com alegria e alegria de coração, mas que quando não tem filhos, come o pão da tristeza. Assim deu sono à sua amada, sendo amada cuja primavera é abençoada e que um santo concedeu o sono no outro mundo. A gente vai desenvolver aqui agora a linguagem da Torá e a gente vai vendo como que a coisa vai andando na cabeça dos nossos rabinos. Né? Como está escrito: e você se deitará ao seu sono, será doce. Provérbios 3:24. Pois ele tem uma parte no mundo vindouro, assim o homem se deitará e será abençoado com o mundo vindouro. Ou seja, a gente está falando da partida desse mundo. Né? Há um que está só, Eclesiastes 4:8. É uma referência ao homem que está indevidamente só, sem mulher, e ele não tem um segundo, ninguém para apoiá-lo, nem um filho para estabelecer o seu nome em Israel, para ele ou para trazer-lhe a devida recompensa. Porém, não há fim para todo o seu trabalho, pois ele está sempre trabalhando dia e noite, nem os seus olhos se fartam de riqueza. Isso é Eclesiastes 4:8. E não tem bom senso, ou seja, esse homem, agora é outro aspecto, esse homem trabalha, ele não tem, essa mulher, ele não tem esse desejo de receber, ele também não tem filho, e os seus olhos não cansam de trabalhar, né, o trabalho, e não privo a minha alma do prazer, ele se priva de prazer. Pode-se dizer que ele sente prazer em comer, beber e festejar todos os dias.
Mas não é assim, já que a sua alma, nefesh, não participou desse prazer. De modo que, certamente, ele priva a sua alma do prazer da abençoada iluminação do mundo vindouro, pois fica atrofiado, sem atingir seu crescimento completo e adequado, pois Deus cuida de suas obras, e assim ele deseja que um homem seja devidamente estabelecido, e não pereça de onde? Do mundo vindouro. A gente sabe que a morte aqui é uma coisa inevitável. Nossas almas estão dentro dos nossos corpos por um período. Então a gente não fica lutando, Deus, amanhã eu vou acordar vivo. Deus, não, quando a missão acabar, acabou. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a hora que Deus chamar, ele pode te dar uns toques, né? Ele dá uns toques na gente para a gente se ligar, mas aí quando a missão acabar, então nossa luta não é pelas coisas que tem nesse mundo, é pelas coisas do mundo vindouro. As outras pessoas, elas não estão preocupadas com isso. Mas também não é nossa responsabilidade julgá-las. E muito menos, por exemplo, tentar convencê-las de nada. Elas vão chegar. Elas vão chegar. A gente pode conversar com uma pessoa aqui, outra ali, falar um pouco de Deus, é muito bom. Mas a gente tem que parar de falar de Deus de forma egoísta e fazer promessas que às vezes não vão se cumprir. Por exemplo, uma pessoa que está doente, você vai ser curado. Ele pode falar, não, Deus é bom. Ele pode ser bom e, de repente, ele fala, não, essa alma, como a gente viu ali, tem que ser interrompida, tem que vir e tem que ser replantada. E aí a pessoa vai e é replantada. Para Deus, isso é a coisa mais tranquila que tem, é o que acontece em milhões e milhões. Mas nós colocamos que a bênção de Deus é isso, mas a bênção de Deus não é só isso. A bênção de Deus é a possibilidade dele replantar a nossa alma ou acontecerem coisas que podem ser muito diferentes daquilo que a gente imagina, que é o conserto da nossa alma. Chegar nesses níveis espirituais maiores. Muito bem. O Rabi Reia fez a seguinte pergunta: qual a posição no mundo vindouro de um homem que é justo e reto e se ocupa com o estudo da Torá? Preste atenção. Dia e noite. Está vendo? Dia e noite. E se dedica totalmente ao serviço do Todo-Poderoso, se dedica totalmente ao serviço do Todo-Poderoso, e ainda assim você não é abençoado. Mesmo assim, ele não é abençoado. Né? Ele não é abençoado, ele não tem bens materiais, ele não é abençoado, com filhos neste mundo. Apesar de todos os seus esforços, e mesmo que ele não sinta essa bênção, então ele não é abençoado. Ou você tem filhos e eles morrem, ou seja, surgem esses níveis de alma, vão surgindo esses desejos, mas eles morrem a cada momento. Toda hora você é uma pessoa diferente, e aí toda hora você muda os conceitos, muda a sua palavra, tenta. Mesmo assim, mas se essa pessoa, olha o que diz aqui, se ocupa com o estudo da Torá dia e noite, quem que se ocupa? A pessoa, uma mulher, um homem, a pessoa se ocupa, ela acorda estudando a Torá, ela passa o dia estudando a Torá, ela dorme estudando a Torá. É preciso entender essas questões. E se dedica totalmente, não é uma fração, no serviço do Todo-Poderoso. Qual é o serviço do Todo-Poderoso? Estudar a Torá dia e noite. Aí, diz aqui, e ainda assim você não é abençoado com filhos neste mundo, não é ser abençoado com filhos naturais, com forças espirituais, com desejos que vão surgindo maiores desejos de se fundir com a divindade, maior desejo de estudar a Torá, maior desejo de ter um local separado, melhor desejo de estar podendo ajudar a gente a fazer o estudo da Torá, melhor tudo que você pode dar para o Eterno. Não é para o Moré André, porque o Moré André, Morá Patrícia, Sérgio, ninguém pode dar nada para ninguém. Dá para o Eterno, dá para a gente levar a palavra do Eterno, ajudar a gente a levar a palavra do Eterno, para que as pessoas possam conhecer. Porque poucas pessoas conhecem.
No nosso Brasil é pior ainda, porque se criou uma clipote sobre a Kabbalah, sobre a questão desse sistema da Kabbalah, que é quase impossível. Dos alunos que nós temos aqui, em vista do que nós já tivemos e das pessoas que desistiram no meio do caminho por causa da religião, meninos que começaram a estudar comigo com 16 anos, 15 anos de idade, e 5 anos, 4, 5 anos depois de estudar Kabbalah, voltar para a religião, porque a religião falou para ela, não, a Torá não é para você, não, a Kabbalah não é para você, não. Isso aí é só depois dos 40 anos. Mentira! O Ari tinha 19 anos, quando já dominava toda a Torá, todas as coisas. É certo que o Ari é o Ari, mas isso é para todos. Porque eu vou falar para vocês, eu perdi um tempão da minha vida com religião, estudando Torá literal. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foram 3 anos, não foram 4 anos, nem 5, nem 6, nem 7, nem 8, foram 1 ano, décadas estudando. E por isso é que hoje a gente tem uma forma de falar para vocês para saírem dessa ilusão. Porque se eu estudei e eu não estou lá, é porque... Por quê? É por quê? Por causa do Zohar. Por causa do entendimento profundo desses rabinos aqui. Porque tudo que eles falam aqui é de Torá, você vai ver Torá, amor eterno, junção das almas, mudança para doação e não recepção. E a maioria desses sábios aqui, às vezes não tinha dinheiro para cuidar do dente, às vezes não tinham comida, muitas vezes tinham que viver escondidos, porque até os judeus perseguiam. Pare para pensar nisso. E aí eles deixam esse recado aqui para você. Ó. Então, apesar de todos os seus esforços, né, se você morrer, respondeu, suas ações de Torá irão protegê-lo, tá, no mundo vindouro. As suas ações de Torá irão protegê-los. Veja, as ações não são religiosas, são ações de Torá, são ações de estudos de Torá. Esse estudo que ele faz vai protegê-lo. Quando as forças impuras porém, essa alma for passar para o outro lado, a Torá que tem escrito na pele e nessa alma, ela vai proteger essa alma das forças impuras. Não toca. Eles não tocam, não tem como tocar. Agora, se a pessoa vai sem estudo de Torá, vai sem conhecimento das coisas básicas da Torá, a pessoa não vai conseguir, porque ela está exatamente no desejo de receber para si mesmo, que é a mesma força que tem as clipotes. Olha que coisa. E aí o Rabi Isaac disse, de assim está escrito, pois disse o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os seus sábados e escolhem as coisas que me aguardam e guardam fielmente minha aliança, e eu darei à minha casa, dentro dos meus muros, um memorial melhor do que os filhos e filhas. Darei um memorial perpétuo e não será removido. Isso é Isaías 56. Preste atenção, a palavra eunuca ali não tem nada que ver com pessoas que eram castradas para tomar conta de harém. O que está falando ali é do tzadik que estuda a Torá e não tem nenhum benefício nesse mundo, e ele não para. Nada para o estudo dele, nada para o desejo dele de ensinar a Torá. Pode cair o mundo na cabeça dele, mas ele crê em Hashem. Então, esse tzadik, que muitas vezes não tem nesse mundo, esse estudante de Torá, os benefícios, ele é que creu em Hashem. Veja, por isso que o nome dele será maior do que filhos e filhas. Não tem, gente, preste atenção nisso. Não tem nada a ver com nada de eunuco nenhum. Não tem nada a ver com castração. Mas tem que haver que essas pessoas elas não conseguiram fazer ou ter nenhuma bênção
no sentido que as religiões veem ou nos próprios sentidos interiores, mas ela decidiu, dentro da lógica da alma dela, buscar Hashem de todo o seu coração, estudar a Torá com todo o seu coração. E aí continua. Para que eles tenham uma parte no mundo perpétuo, que não será removido, para que eles tenham uma parte no mundo vindouro. O Rabi Yossi disse, tudo isso está perfeitamente correto. Mas e quanto o próximo problema? Imagine um homem perfeitamente justo, que tem todas essas qualidades e que é devidamente aperfeiçoado, mas morre sem descendência. Bem, já que ele herdará seu lugar no mundo vindouro, sua esposa precisará se casar com seu irmão ou não. Se ela fizer isso, o casamento será sem propósito, já que o outro irmão herdará o seu próprio lugar no mundo futuro. Mas a verdade é que ela ainda deveria se casar com o irmão, porque não podemos dizer com certeza se aquele que partiu era realmente perfeito ou não. E, de qualquer forma, seu segundo casamento não é sem propósito. Bem, pode servir para redimir algum outro homem justo porque morreu sem filhos. E não tem ninguém para ressuscitá-lo, ou trazer ele de volta para uma nova reencarnação. E vamos continuar aqui. A passagem citada acima, a passagem continua, melhor são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, que alude àquele que cumpriram o dever de deixar filhos neste mundo, em consideração das quais herdam uma parte no mundo. Foi assim que Deus plantou a árvore nesse mundo. Se eles prosperarem, tanto melhor, e se não, eles os arranca e os replanta repetidamente. Aqui a gente está falando de estudantes de Torá. Tá? Assim, todos os caminhos dos santos são para o propósito de alcançar o bem e a perfeição do mundo. Todos os caminhos da Torá, eles são para alcançar o bem e a perfeição do mundo. O que é a perfeição do mundo? Amar seu próximo como a ti mesmo. Que as pessoas se amem como a si mesmo. Essa é a perfeição do mundo. Muito bem. Entre na esposa e seu irmão, e cumpra nela o dever do seu irmão de marido, Judá e todas as outras tribos já conheciam este dever, cujo objetivo está expresso na frase, e gerar semente para o seu irmão, pois essa semente é necessária para o propósito de endireitar as coisas através do crescimento das figuras e das formas, evitando que a cepa seja cortada pela raiz. E quando tudo estiver devidamente estabelecido, então aquele a quem isso diz respeito recebe elogios no outro mundo, pois o santo tem prazer neles, por isso é dito. Por esta razão eu louvarei os mortos que já morreram, mas dos que os vivos que ainda mais do que eu honrarei, eu louvarei os mortos que já morreram, mais do que os vivos que ainda vivem. Mas melhor do que ambos é aquele que ainda não foi, que não viu a má ação que é feita sob o sol. Eclesiastes 4, 2 e 3. Ou seja, louvarei mais os mortos que já morreram do que os vivos, que voltaram do outro mundo aos dias de sua juventude. Mas melhor do que ambos é aquele que ainda não voltou aos dias da sua juventude, que não precisa retificar, preste atenção, não precisa retificar e sofrer por seus pecados anteriores. Ou seja, de qualquer maneira, você vai ter que sofrer e pagar os seus pecados anteriores. Não tem para onde correr disso. Quando alguém fala alguma coisa diferente disso, não, Deus perdoa, mas os pecados eles vão ter que ser pagos. Porque senão não há retificação. Isso é Torá. E aí continua. É que o santo já lhe deu um lugar adequado no outro mundo. Feliz é a porção do justo que trilha o caminho da verdade. De tais justos está escrito: os justos herdarão o país.
E o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. A gente